Primeira vez fui convidada para voltar. Quando a casa é de Deus, a gente volta, né? Então eu estou muito feliz. Meu nome é Pastora Magna, sou da Casa de Oração Manassés em Santa Cruz, Bispa Eliane Martinelli. Um abraço da minha bispa, em nome de Jesus para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus. Amém? Mais uma família com o Senhor Jesus. E todos nós vamos morar no céu. Amém, igreja? Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Então coloque a sua Bíblia no seu banco, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, está aí a Tua palavra que vai ser lida, Senhor. No momento que eu estiver pregando aqui, Pai amado e Pai querido, que Tu venha me diminuir, Tu venha crescer. No momento, Senhor, que Tu estiver falando, Senhor, Tu vai quebrando cadeias, vai quebrando corrente, vai repreendendo o principado, potestade, espírito da morte, espírito do suicídio. Senhor, quando a Tua palavra foi pregada aqui, Senhor, Tu vai quebrando coração de pedra, mente petrificada. Senhor, e se tiver enfermo no nosso meio, a Tua palavra é poderosa para curar, Senhor. Então, Pai, quando a Tua palavra for pregada, Senhor, Tu vai curando o corpo, vai curando a alma. Fala com a Tua igreja nesta noite, Senhor, e repreende, Senhor, toda hoste maligna contra a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e entrego nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Vou beber um pouquinho de água aqui que eu estou com sede. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. É uma passagem bem conhecida, né? E eu gosto de fazer propósito com Deus. Quando eu sou convidada para pregar em algum lugar, eu gosto de jejuar pelaquela casa e gosto de jejuar para que Deus dê a palavra. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio com as suas donzelas, passeava pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo, ouviu o menino que chorava. Emoveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Até aqui, poder assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Essa palavra nos conta o nascimento de Moisés, mas antes do nascimento de Moisés houve toda uma história, né? O povo de Israel parou no Egito, porque é assim que Deus faz. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Era necessário o povo de Israel parar no Egito, porque havia fome na terra. Então, quando Deus te tira de um lugar e te bota em outro lugar, já falo para você, não reclama, porque Deus sabe o que faz. Amém? E aqui Ele estava tirando o povo de Israel da onde ele estava, né? E colocou no Egito.
Mas a palavra vai dizer que ali no Egito estava José. E José recebeu toda a família, vocês já conhecem a história, né? E o tempo se passou ali dentro do Egito. E acontece que se levantou um outro rei que não lembrava e não conhecia a história de José e tudo que José já tinha feito pelo aquele povo. Então esse rei olha para o povo hebreu e vê que o povo começa a crescer demasiadamente. Mas se você olhar na história lá atrás, havia uma promessa para Abraão que aquele povo ia crescer, ia ser forte, ia ser em multidão. Por isso que agora eles começam a crescer no Egito, porque quando Deus faz uma promessa para mim e para você, querido, é prego batido com ponta virada, vai acontecer de qualquer jeito. Então já recebe aí, se você tiver uma promessa da parte de Deus, não importa quanto tempo passe, não importa se Deus te tire de uma cidade, coloque em outra cidade, te tira de um trabalho, coloque em outro trabalho, te tira de uma casa, coloque em outra casa. Quando Deus promete, vai acontecer. Então acalma o seu coração, se você tem promessa aí. Deus já está falando nesta manhã que vai acontecer. E a palavra vai dizer que aqui o rei começa a olhar para aquele povo que estava crescendo demais aos olhos do rei. E o rei olhou e temeu. E fala assim, olha, não é bom que esse povo cresça desse jeito, porque se eles crescerem demasiadamente, se vier uma guerra contra nós, eles podem se juntar com os nossos inimigos e acabarem conosco. Aí o rei tem uma infeliz ideia. Ele começa a planejar, se nascer varão, o povo cresce mais, mas se nascer só mulher, as mulheres vão casar com o próprio povo egípcio. E elas casando com o povo egípcio, com os homens, elas se tornariam egípcias. Mas só que ele não contava com a astúcia de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, por mais que esteja tudo ao contrário do que você está imaginando, Deus, ele é astuto e ele é arquiteto. Ele planeja nos mínimos detalhes. Aqui Faraó estava achando que nada ia acontecer, ele podia fazer o que ele queria fazer, porque às vezes quem tem poder acha que pode fazer o que ele quer fazer, mas Deus é o dono do poder e ele também abate quem se levanta demais. Oh, aleluia, porque é isso que o meu Deus faz e o seu Deus. E a palavra vai dizer que esse rei, eu conjecturo que ele deve ter deitado na câmara real e deve ter pensado, como é que eu vou acabar com aquele povo? Como é que eu vou fazer para aquele povo não crescer mais? Porque esse povo está crescendo muito. Cresce para a direita, cresce para a esquerda, porque tudo que o povo de Israel botava a mão crescia, igreja. Você está entendendo? Então ele teve a ideia de colocar fardo no povo. Ele teve a ideia de colocar o povo para trabalhar mais. E a palavra fala que era trabalhar a igreja com tijolo. Então quer dizer que eles estavam levantando as pirâmides, eles estavam fazendo barreira para o rio Nilo não avançar mais. Tudo isso quem fez foi o povo hebreu. Você está entendendo? Então ele colocava um fardo maior para o povo chegar cansado, sabe? E não querer nada com a sua esposa, para aquele povo não crescer. Mas isso não adiantou nada, porque quando Deus tem um plano na sua vida, podem até aumentar o fardo, mas você continua crescendo. A palavra de Deus vai dizer que ele vê que aquilo não deu certo, ele vê que ele encostou o povo na parede e agora estava amassando o povo, porque é assim que Satanás faz. Ele pega você, encosta na parede, ele começa a fazer levante contra você para ver se você vai desistir. Você está entendendo? O nosso mal é que a gente desiste. Quando Satanás começa a fazer pressão sobre mim e você, nós ficamos como gatinho, ficamos temendo e tremendo. Você está entendendo? Mas Deus me trouxe aqui para falar hoje para você. Não é para você tremer, não é para você ficar tremendo. É para você resistir
Você está entendendo? Porque Satanás não vai levantar um vizinho lá da esquina que você nem conhece. Aquele vizinho da esquina, se falar que você é feio, você vai falar assim: ah, não conheço você. Não me importa, você eu não conheço. Não, ele geralmente levanta dentro da sua casa para te afrontar, para te humilhar, para te perseguir. Você está entendendo? Mas o que a palavra diz? Que não é contra nós. É Satanás que se levanta para nos humilhar, para nos afligir, tá? A nossa briga não é contra o irmão, é contra o principado e a potestade da região celestial. Então eu entendo que a partir do momento que eu estou sendo perseguida, a partir do momento que eu estou sendo humilhada, aquela pessoa em algum momento da vida deu lugar para Satanás usar ela. É verdade. Você está entendendo? Ela deixou uma brecha. Aí Satanás pega e começa a usar aquela pessoa. Mas eu tenho que ficar com raiva daquele irmão, eu tenho que ficar com raiva do marido, da esposa, do filho. Não, meu querido e minha querida, eu tenho que, botar meu joelho no chão. Eu tenho que orar para o Senhor poder libertar aquela pessoa para que ela feche a brecha. Você está entendendo? Para que Satanás nunca mais use ela para nos perseguir, para nos humilhar, para nos afrontar. Você está entendendo? Mas diante de uma afronta, a primeira coisa que a gente faz é ir para o Facebook, é ir para o Instagram, é ir para o Zap, é se desabafar com alguém. Você está entendendo? E Deus nesta manhã está falando, não é para você ir para a rede social, não é para você desabafar. Ah, mas pastora, eu tenho uma melhor amiga. Eu quero te dizer que a sua melhor amiga tem uma melhor amiga. E a melhor amiga dela tem uma melhor amiga. Você está entendendo? Daqui a pouco a rua toda sabe da sua vida. A rua toda sabe até o que você está comendo aquele dia dentro da sua casa. O seu melhor amigo é Jesus. E a palavra vai dizer que o faraó vê que não deu certo. Aí ele tem uma outra ideia. Ele manda chamar as parteiras hebreias. E eu conjecturo aqui pelo texto que elas provavelmente, deviam ser a chefe das parteiras, porque ele só chama duas. E para um Egito inteiro devia ter mais parteiras. Então eu conjecturo que elas eram a chefe das parteiras. E ele dá uma ordem: olha, quando os meninos nascerem, você mata na mesma hora. Se for menina, você deixa. Mas se for menino, mate. Irmãos, às vezes a gente mesmo chama parteiras para o nosso convívio. Você está entendendo? Mas como assim, pastora? Parteiras que você contou tudinho para elas, e elas vão matar os teus sonhos, os teus projetos, vão te invejar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando a gente está próximo a tomar posse de uma bênção, a gente é bocuda, a gente fala demais. Quando Deus entrega algo para a gente que o vaso entregou dentro da igreja, a gente chega em casa, quer falar para A, para B, para C. Se fosse para A, para B, para C, essa B estava dentro da igreja. Você está entendendo? Qual é a parteira que você tem deixado entrar dentro da sua casa para roubar os seus sonhos e matar os seus projetos? Você está entendendo? Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que estão sentadas do seu lado, mas que é o teu lugar. Onde que Judas estava? Do lado de Jesus. Comendo com Jesus. Almoçando com Jesus. Do lado de Jesus. Você não está entendendo? Então, irmãos, não deixe parteiras tirar os seus sonhos, os seus projetos. Você está entendendo? Quando você... Mas pastora, mas assim eu não vou ter amigo. É para você ter amigo sim, mas você tem que aprender a ver com quem você faz aliança. Porque tem alianças que te levam para a perdição. Tem alianças que não é para você fazer. E muitas das vezes fazemos aliança com pessoas erradas. Deixamos pessoas erradas entrar dentro da nossa casa. Aí a pessoa entra com um sapatinho de lã. E muitas das vezes rouba teu marido, rouba tua esposa. Olha aquela televisão de 50 polegadas que você tem. A dela é de 38, mas agora ela quer de 50. Você está entendendo? Porque ela olhou o que você tinha.
tinha, porque você deixou uma parteira entrada na sua casa. Sabe por que essas parteiras aqui, elas tinham acesso à casa das hebreias? Então, irmãos, quem está tendo acesso à sua casa? Quem você está deixando entrar na sua casa? E a palavra vai dizer que Faraó vê que também não deu certo. Sabe por quê? Porque as parteiras eram hebreias, então elas temeram a Deus. Elas sabiam que havia uma promessa naquele povo. Você está entendendo? E a palavra diz que Deus abençoou elas por elas não obedecerem ao inimigo. Eu quero te dizer já nesta manhã, quando você não obedece ao inimigo, como foi falado aqui, a irmã falou do ouvido, eu estava bem ligadinha quando ela falou do ouvido. Quando você não empresta o seu ouvido e não obedece a Satanás, você está entendendo? O Senhor realiza o seu sonho. Glória a Deus. Mas aí, ela falou assim, foi essa irmã, não foi? A senhora estava falando do ouvido, não foi que a senhora estava falando? A gente dá lugar e deixa os inimigos falar no ouvido, não foi isso que a senhora falou? Aí Deus me trouxe a memória que Davi ungia as ovelhas. Ele pegava, ungia as ovelhas, para quê, igreja? Para que o azeite escorresse no ouvido das ovelhas, fizesse uma cera para as moscas não pousarem ali e não colocarem seus ovos. Por que, pastora? Porque os ovos estouravam, nasciam larvas, aquelas ovelhas ficaram doidas e começavam a bater a cabeça no chão, na pedra, até morrer. E hoje em dia, as moscas são as más conversações que a gente dá ouvido. Aí você não sabe por que você está doido, por que você não dorme na noite, por que você não quer mais estar naquele ministério. Por quê? Porque você emprestou o seu ouvido quando não era para emprestar. Você está entendendo? Se essas parteiras aqui tivessem emprestado o ouvido e obedecido a Faraó, Deus não ia abençoar elas. Porque quando você empresta o seu ouvido, irmão, você entra em rebelião. Eita, Jesus, o que é isso? Quando você emprestou, entra em rebelião, irmão. Porque você vai fazer coisa que não deve, porque o teu coração vai ficar cheio. E com o coração cheio tomamos atitudes que não temos que tomar, falamos o que não temos que falar. Você tem 2 ouvidos para escutar mais e uma boca para falar menos. Então fecha a tua boca. Aleluia! Fecha a tua boca. Irmão, olha, eu morei um período em Portugal, né? E lá no verão as moscas são horríveis. Você sai na rua e se você ficar com a boca aberta, ela entra dentro da sua boca. Você está entendendo? Eu andava assim, ó. Quando tinha muita mosca na rua. Coisa incrível. Assim é na nossa vida. Se você abrir a boca, a mosca vai entrar. E quando a mosca entra, ela acaba pousando ovos, irmãos. E você acaba se contaminando. E não é para se contaminar. E a palavra vai dizer que elas não deram ouvido a Faraó. A palavra nos diz aqui que aí Faraó viu que não tinha jeito, ele já tinha tentado, colocou mais serviço, já tinha mandado as parteiras e nada acontecia do jeito que ele queria. Ele tem outra ideia. Ele manda, assina um decreto. Jogue os meninos no Nilo. Havia um decreto. Moisés nasceu sobre um decreto de morte. Muitas das vezes Deus já te deu os sonhos e os projetos, tudo que Ele quer que você faça, mas Satanás, com um sapatinho de lã, que ele não vem anunciando que ele vem com um sapatinho de lã, e ele vai lá e assina decretos, irmãos, contra mim, contra você, decreto de falência no ministério, decreto de falência no casamento, decreto de falência na saúde. Foi assim que Moisés nasceu. Havia um decreto. E a palavra vai dizer que a mãe dele pega aquela gravidez e esconde. Irmãos, deve ser muito difícil esconder uma gravidez, né? Eu botei uma barriga desse tamanho. E eu lendo, eu falei, Senhor, Joquebede não deve ter saído praticamente de casa para ela esconder uma gravidez. Porque tem um ponto que você não consegue mais esconder. E provavelmente aqui
de tempos em tempos devia vir na casa dos hebreus, porque eles tinham um decreto. Então, de tempos em tempos, na casa deles, deviam vir soldados para fazer inspeção, para ver se havia meninos, para ver se ninguém estava escondendo criança, que ninguém estava escondendo barriga. Irmãos, presta bem atenção. Satanás, ele é astuto. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Lembra? Porque o lobo mau fala assim, olha, eu vou assoprar e vou derrubar e a casa vai cair. O lobo avisa, não é? Satanás, ele não te avisa de nada. Ele não te avisa, ele entra, sabe? Ele entra e você não vê o momento que ele entra se você não estiver ligado e na posição. É verdade. A palavra vai dizer que ela escondeu totalmente a gravidez, tá? E aquela criança nasce. Então aquela criança, quando nasceu, as parteiras não deu tempo de chegar lá, porque foi isso que elas diziam para Faraó. Olha, porque Faraó pergunta para as parteiras, por que não se cumpriu o que eu falei? E elas viram para Faraó e falam assim, olha, as hebreias são fortes, quando a gente chega lá, elas já tiveram um bebê. E aqui Joquebede, ela deu a luz. E quando aquela criança nasce, ela olha para aquele menino e tem amor pelo aquele menino. Ela olha e vê que a criança é formosa, que a criança tinha um diferencial. Na verdade, eu digo que ela olhou e já viu a unção de Deus sobre Moisés. Na verdade, ela olhou e eu digo que ela viu que Deus havia uma obra naquele menino, porque era uma criança diferente. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que se passaram 3 meses. E nesses 3 meses, meu querido e minha querida, essa mulher deve ter passado por muita coisa para esconder uma criança. Porque criança chora, não chora? E o choro da criança não é estridente. Eu fico imaginando tudo que ela teve que fazer para esconder aquela criança. E a palavra vai dizer que ela e Arão escondeu por 3 meses, até o ponto que não podia mais esconder. Então ela e o marido faz uma pequena arca. E quando ela faz uma pequena arca, ela faz de junco e ela bota betume em volta da arca todinha. Sabe para que o betume? Para que não entrasse água ali. Para que ela botasse aquele cestinho no Nilo e não entrasse água ali. Ela estava fechando, em outras palavras, as brechas. São as brechas que a gente não fecha. Meu Deus, aleluia. São as brechas que a gente não fecha. Lembra de Neemias? Neemias está edificando o muro. Sambalat, Tobias e Gesem vira para Neemias e fala assim, olha, Neemias, tem brecha no teu muro e as raposinhas vão entrar bem na brecha. A raposinha ali nesse texto, irmão, era um exército. Então, quando tem brecha, o exército do inimigo entra. E a brecha geralmente é bem embaixo, porque em cima o seu olho olha, mas embaixo. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem dado brecha? Ah, está muito fraco, irmão. Você tem dado brecha? É amanhã de fechar as brechas. É amanhã de fechar as brechas. Sabe por quê? Porque automaticamente começa a edificar o muro, começa a fechar todas as brechas, porque ele sabia, porque se viesse um exército ia entrar na cidade que já estava destruída, ia acabar com tudo. E às vezes o inimigo entra no nosso casamento porque não fechamos as brechas, entra no trabalho porque não fecha as brechas, entra no ministério porque não fecha as brechas. E Deus está nos convidando nessa manhã, é manhã de fechar brecha, é manhã de conserto, é manhã de posição, porque tu vai pro Nilo e no Nilo tem crocodilo, e se chegar lá, irmão, você afunda. Você afunda. Aí depois você vai dizer, eu saí por causa disso, daquilo. Não, você saiu porque você já queria sair. Satanás se aproveitou do seu motivo. Você está entendendo? Satanás
já sabia. Você sabia que Satanás conhece você melhor do que você? Sabia disso? Ele conhece você melhor do que você se conhece. Porque ele está ao seu derredor. Então ele fica o tempo inteiro te observando como se fosse um espelho. Como se você botasse um espelho aqui e você olhasse e sabesse qual é o movimento que eu vou fazer agora. É assim que ele sabe. Ele sabe qual o seu movimento. Então nesta manhã fecha as suas brechas. E a palavra de Deus vai dizer que mesmo Neemias fechando a brecha, ele recebe 4 cartas falando: Neemias, desce. Desce do muro, Neemias, porque nós queremos falar com você. Mas Neemias não desce. Aí a 5ª carta eles mandam aberta e falam assim: olha, Neemias, desce do muro, porque estão falando de você, que você quer se tornar o rei. Imagina se Neemias descesse só porque estão falando dele. Tem alguém falando de você? Tem alguém levantando falso contra você? Tem alguém fazendo panelinha contra você? Não é para descer do muro, irmão. Continua edificando o muro. Porque Satanás quer isso, que você desça do muro e vai tirar satisfação. Ah, mas por que está falando de mim? Ah, eu não merecia que falasse de mim. Ah, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor não quer saber o que você fez. Você está entendendo? O Senhor quer que você fique na posição. A posição do soldado é essa. Já viu soldado com um fuzil na mão? Quem já viu? Levanta a mão aí. Como é que eles ficam? Parados assim, não é? Com o fuzil, não é? O tempo todo. Imagine se ele for: estou cansado, o fuzil aqui do lado. Aí o capitão passa lá na hora e vê você com o fuzil. Sem estar em posição, irmão, vai ganhar punição. Na casa de Deus também é assim. A gente tem que tomar uma posição. Deus te coloca num lugar, não é para sair do lugar. Deus te coloca numa cadeira, não é para sair da cadeira. Ah, mas estão falando de mim, estão se levantando contra mim, irmão. Se estão falando, estão se levantando, tu está no lugar certo. Sabe por quê? Porque se estão falando, tu está fazendo a obra. Sempre vão falar, sempre vão querer falar: eu faço melhor que ela. Já passou da idade. O que é isso, Jesus? Eu faço melhor. Está na hora de descansar. Jesus, o que é isso? Senhor, o Senhor chama quem Ele quer na hora que Ele quer. Quantos anos tinha Moisés? Quem é você para falar da idade? Quem é você? Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, senta quem Ele quer. A última palavra é dele, não é minha, não é sua. Nós só temos que obedecer. Mas obedecer com a boca fechada, que boca fechada não entra mosca. Para de falar, irmão, da hora vai chegar. Da hora vai chegar. Então, deixa cada um na sua hora. Tá entendendo? Deixa cada um na sua hora. E a palavra vai dizer que na 5ª carta que manda para Neemias, ele fala assim: não vou descer desse muro não. Vou continuar aqui. Aí chamam Neemias para um banquete, porque às vezes o convite parece que é bom, mas não é bom. Você está entendendo? Parece que o convite é até bom. Quem não quer sentar na mesa de um governador? Quem não quer um governador que estava chamando Neemias? Era um governador. Quem não quer sentar na mesa de um governador? Na mesa do governador tem banquete, tem comida boa. Quem não quer sentar na mesa de um governador? Sabe o que Neemias fala? Não posso. Não posso descer do muro, porque Deus mandou eu fazer uma obra e eu não vou largar por nada. Quando Deus colocar uma obra na sua mão, fecha as brechas, coloca bastante betume, vai fechando as brechas, porque se tiver brecha vai entrar raposinha, vai derrubar o teu muro. Quando você vê, não tem mais vontade nem de ir para a casa do Senhor. Começa assim: hoje eu não quero ir no culto, hoje eu não quero ir para lá. Aí no outro dia, eu vou numa outra congregação, porque eu não quero ir naquela. Aí você não vai, daqui a pouco você está em casa, irmãos. Verdade. Daqui a pouco você se esfriou totalmente. Então, em nome de Jesus, fecha suas brechas
E a palavra vai dizer que aqui Joquebede, junto com Arão, passa betume, coloca Moisés. Eu imagino o coração daquela mulher, quem é mãe aqui sabe, colocar um filho no cestinho e colocar entre os juncos, porque a palavra em nenhum momento vai dizer que ela colocou no rio e Moisés foi passeando lá. Não, ela colocou no junco. Junco eram umas plantas que davam assim mais ou menos dessa altura, e ela colocou ali bem pensado, justamente para Moisés não ir para um lado nem ir para o outro, ficar ali no junco. Ela tirou a promessa da mão dela e colocou na mão de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque só Deus que podia tomar conta de Moisés naquele Nilo. Você está entendendo? Porque alguns historiadores vão dizer que naquela época o Nilo era cheio de crocodilo. Ela pega e coloca na mão de Deus. Você tem colocado seus problemas na mão de Deus? Glória a Deus, aleluia. Tem colocado, irmãos, ou você tem colocado e tirado? Porque o nosso mal é que a gente coloca e tira. Senhor, eu quero que liberte aquele marido. Liberta, Jesus. Aí Jesus vai lá e amassa o marido. Não, Jesus, amassou muito. Jesus, me dá aqui de volta. Você está entendendo? Ah, Senhor, liberta o meu filho. Toma aqui, Jesus, seja feita a sua vontade. Aí Jesus aperta o filho. Ah, Jesus, não aperta muito não. Jesus, tem misericórdia do meu filho. Você está entendendo? Coloca na mão de Deus. Colocar na mão de Deus é fazer como Joquebede. Coloca no Nilo. O Nilo é a mão de Deus. Coloca lá e deixa na mão de Deus. Colocou, está orando, deixa na mão de Deus, irmãos. Você não pode querer dar a ajudadinha para Deus. Lembra de Sara? Foi querer ajudar Deus. Coloca H na cama de Abraão. Porque toda vez que a gente quer ajudar Deus, a gente faz besteira. A gente coloca os pés pelas mãos. Quando a gente quer ajudar uma promessa que Deus falou. Deus falou que Ele não vai fazer, Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer? Eu não sei, eu só sei que Ele vai fazer. Porque nós servimos a um Deus de surpresa. Nós servimos a um Deus do sobrenatural. E se você é crente, você tem que aprender a viver o sobrenatural. Você acha que você vai ganhar sua bênção de mão beijada? Não, irmãos. Você acha que para subir aqui e contar vitória, houve um deserto no meio do caminho. Houve um processo. Mas quem olha você contando a vitória não vê o deserto e não vê o processo. Só vê a vitória. Mas só você sabe o que você passou para subir esses degraus aqui e contar a vitória. Houve um processo. Houve um amassar de vaso. Você está entendendo? Houve um moldar. Mas a gente não vê não. Quem está embaixo só vê a vitória. Aí só viu a vitória. Eu quero a vitória igual da irmã, porque a irmã recebeu a vitória. Mas alguém viu o deserto que a senhora passou? Viu as madrugadas de oração que a senhora teve? Não viu, mas quer a mesma vitória. Irmão, não queira passar pelo mesmo caminho que seu irmão passou. Verdade. Deus tem um caminho diferente para você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus chamou cada um para um propósito. Uns foi chamado para louvar, outros para pregar, outros foi chamado para missões. Cada um tem um chamado. Na sua casa, sabia que na sua casa tem uma igreja? Na sua casa tem pastor, na sua casa tem missionário, na sua casa tem levita. Tudo isso tem na sua casa. Basta você abrir a boca. A irmã falou assim: quem não tem pessoas na presença do Senhor, vem aqui na frente. Aí eu notei que veio quase a igreja toda. Estou mentindo? Não veio quase a igreja toda para receber oração? Mas eu estava palestrando com Deus. Na nossa casa não tem uma igreja? Por que na sua não tem? Na sua casa tem que ter uma igreja. Meu Deus. Você fala de Jesus lá? Porque a gente tem que falar 24 horas de Jesus. O primeiro lugar que tem que ser salvo é a sua casa. A sua casa tem que ser o primeiro lugar a ser salvo. Você fala para o seu marido de Jesus? Fala para o seu filho? Qual é o seu testemunho quando você passa dessa porta para fora? Qual é o seu testemunho? O seu testemunho tem que ser dentro da sua casa. O seu marido ou a sua esposa tem que olhar para você e falar: você pode
pode orar por mim hoje? Porque eu quero conhecer esse Deus que você serve. Você está entendendo? E muitas das vezes o que a gente escuta é isso. Tu é crente mesmo? Tu não é crente não. Qual o testemunho que você dá quando passa dessa porta para fora, irmãos? Teus vizinhos vão bater lá na sua porta e sabem que você é a irmãzinha que faz a oração? Vão saber? Ou não? Ou vai falar assim, não vai não. Eu estou indo lá naquela irmã que eu vou pedir oração. Não vai nela não, aquilo é uma fofoqueira, não vai não. Vai naquela lá. Você está entendendo? Qual é o testemunho que os seus vizinhos vão dar? Quando você passa para a prova da Polícia Federal, presta bem atenção. Sabe o que acontece? Eles mandam investigadores lá na tua rua. Aí os investigadores vão perguntar aos teus vizinhos da direita e da esquerda como é que é você. Sabia disso? Jesus também. Ele pergunta para o seu vizinho da direita e da esquerda como é você. Como é você quando sai daqui? Como é você? Você é crente só aqui ou é crente lá fora também? O seu testemunho só é bom aqui ou é bom lá fora também? O seu testemunho nas redes sociais, como é que é o seu Facebook? Se eu for abrir o seu Facebook agora, irmão, o que eu vou encontrar no teu Facebook? O que o Senhor vai encontrar no teu Facebook? Olha que eu sou pó, sou cinza. Você está entendendo? Mas eu quero que você imagine que o Senhor hoje abra suas redes sociais. Que Ele abra até as conversas que são ocultas. Porque Deus vê o que eu não vejo. Ele está em lugar que eu não estou. Está em reunião que eu não estou. Está em roda de conversa que eu não estou. Meu Deus está. Então, como você está na presença do Senhor? Como está a tua vida na presença do Senhor? Olha, o Senhor hoje está nos chamando a atenção. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está nos perguntando quem é você quando sai daquele portão branco para fora. Pergunta para o irmão do seu lado, quem é você quando sai daqui? Está com medo de perguntar, irmão? Pergunta! Quem é você quando sai daqui? Irmão, quem é você? A palavra vai dizer que ela pega o cestinho e bota lá com todo cuidado do mundo e sai, porque ela pegou, lançou nas mãos do Senhor, confiou e foi embora. Senhor, eu entrego o meu problema, a minha família nas suas mãos, está aqui, é contigo, e vai. Foi isso que ela fez. Mas sabe o que é engraçado? Que ela deixa Miriam observando tudo. Então eu entendo, meu querido e minha querida, que naquela casa realmente havia uma inspeção. Eu conjecturo que ela tinha desejo no coração de voltar ali ainda e pegar aquela criança. Porque se ela só quisesse deixar no Nilo, o cestinho tinha ido embora. Não, ela teve um cuidado de deixar preso no junco. Ela teve, como a irmã falou aqui atrás, estratégia. Coisa que eu e você não temos dentro da nossa casa, estratégia para evangelizar. O Senhor hoje quer te dar estratégia, até no abrir e fechar de boca. E a palavra vai dizer que Miriam fica de longe olhando e a filha de Faraó desce para se banhar no Nilo. Irmãos, o Nilo tinha crocodilo. Quem é que se banha? Alguns historiadores vão dizer que havia crocodilo no Nilo. Quem é que se banha? Então, provavelmente, ou ela foi fazer uma oferenda para os deuses dela, houve um motivo para ela descer. Irmãos, Deus, quando dá ordem, até o diabo obedece. Ela, não sei por que ela desceu, o que passou na cabeça dela que a Bíblia não relata o que realmente ela desceu para fazer no Nilo. A Bíblia só fala que ela foi se banhar, mas Deus é aquele que sabe o que vai na mente dela. Deus, eu conjecturo que palestrou no ouvido daquela princesa a noite inteira para ela ir no Nilo. E a palavra fala que elas começam a passear na beirada. Então, quando ela começa a passear, ela vê o cesto. É ela que vê o cesto. Não podia ser as criadas dela, não, porque a criada não tinha poder de fazer nada. É ela que vê o cesto. Aleluia!
que ela pega e manda, vai lá e pega aquele cestinho. E ela traz o cesto. E quando o cesto vai para a mão dela, olha isso. As criadas não podiam ter aberto o cesto? Não. Entrega na mão dela, é ela que abre o cesto, porque a bênção é sua, não vai para a mão de ninguém, vai para a sua mão. Você está entendendo? A bênção não erra endereço, nem meu e nem seu. Ela tem endereço certo, nome certo, CEP certo, e chega na tua casa hoje. Aleluia! Aí a palavra diz, olha que interessante, a palavra vai dizer que ela abre o cestinho, e quando ela abre o cesto, ela se apaixona pelaquela criança. A criança está chorando. A criança, quando chora, faz cara de boca, não é? Mas ela achou lindo aquilo. Ela achou lindo aquela criança chorando. Se apaixona pela criança imediatamente. Aí Miriam, astuta, e alguns historiadores vai dizer que ela tentou dar de mamar chamando as egípcias. Alguns historiadores vai dizer que Moisés não aceitou. Então Miriam pega e fala, olha, vou chamar uma hebreia, já que é uma criança, né, dos hebreus, vou chamar uma hebreia. Irmão, a bênção pode ter até saído da sua mão, mas ela volta. Ela volta. Pode ter até saído da sua mão, mas ela volta. Aí Miriam vira pra ela, vou chamar. Ela podia falar assim, não, vou tentar mais um pouquinho. Não quero mais hebreia comigo. Não, só quero as egípcias. Na mesma hora ela fala, chama uma hebreia. Aí quem ela chama? A própria mãe da criança. Olha, eu não sei o que saiu da sua mão, mas vai voltar, viu? Eu não sei o que você perdeu, mas vai voltar. Eu não sei a porta que se fechou, mas vai abrir. Aleluia! Irmãos, porque às vezes a gente se desespera. Imagine Joquebede dentro de casa, sem saber o que ia acontecer com Moisés. Como estava essa mãe? Desesperada. Ela devia estar chorando. Ela devia estar desesperada. E de repente a filha entra por porta dentro. Eu conjecturo que ela entrou por porta dentro e falou, mãe, vem pegar teu filho de volta. Porque é assim que Jesus faz. E sabe qual é interessante, meu querido e minha querida? Ela vai até o palácio. E quando ela vai, a princesa pega e dá Moisés de volta para ela. Mas aí não só entregou de volta, não. Podia falar para ela, ela podia ter dado uma ordem. Olha, cria essa criança e pronto, e acabou. Não, eu vou te dar essa criança para criar, mas vou te dar condições financeiras de você manter também. Sabe aquela promessa que Deus te fez e você não sabe como é que vai fazer, como é que eu vou comprar, como é que eu vou pagar, como é que eu vou quitar, como é que eu vou fazer? Deus está falando nesta manhã, vou te dar condição, porque quando eu prometo, eu também dou manutenção da promessa. Aleluia! Aí, meu querido, Deus promete que vai te dar um carro do ano e você não tem o dinheiro. Não sei como eu vou pagar esse carro. Esse carro é muito caro, eu não sei como eu vou manter. Não tem dinheiro de dar para entrada nessa casa. Não tenho isso, não tenho aquilo. Querido, Deus não te prometeu. Ele vai te dar a condição de manter o carro, de manter a casa, de manter teu casamento, porque Ele dá condição. E a palavra vai dizer que ela criou o filho dela ainda. Imagina, não deve ter sido pouco não, gente. Deve ter sido uma quantia considerável. O que eu quero te falar nesta manhã, meu querido e minha querida, com essa palavra. Deus falou de conserto aqui. Deus falou de promessa aqui. O que eu quero te falar é que Deus, tudo que Ele te prometeu vai acontecer. É prego batido com ponta virada. Mas para qualquer promessa acontecer, Deuteronômio 28 nos explica bem sobre isso. Obediência. Quer receber promessa? Obediência. Quer receber promessa? Obediência.
está fechada. Quer receber promessa? Não reclama, não murmura, não empresta ouvido. Tudo isso para receber promessa. Porque Deus só dá promessa para quem está na posição. Moisés só voltou para a mãe dele porque havia uma posição de serva de Deus naquela mulher. Se ela não tivesse na posição, com certeza, ele não teria voltado. Porque para você tomar posse de qualquer bênção, tem que ter posição. É qualquer. Quando eu falo qualquer, é qualquer bênção. Tem que ser uma posição. Você tem que estar na posição. E o Senhor hoje está nos convidando a tomar uma posição. Talvez a sua posição seja que o seu fardamento não esteja completo. E o que Efésios fala? Sapato de fogo, cinto, escudo, espada, couraça, capacete. E às vezes estamos no meio da guerra com falta de um desses instrumentos. E se você entrar no meio da guerra sem esses instrumentos, você vai morrer. E Deus não quer que você morra no meio da batalha antes de tomar posse da tua bênção. Olha que interessante. Então, nesta manhã, se tem algum problema no teu fardamento, já olha para dentro de você, já fecha as brechas. Se você tem promessa, já vai limpando as areias, as sujeiras, vai lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque o que é para você vai chegar até você. Você não vai precisar correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você. Joquebede não precisou ir no castelo correr atrás do filho dela. Foi a bênção que correu atrás dela. Mas para a bênção correr atrás de mim e de você, há uma posição. E se você está fora da posição que Deus te chamou, corra logo nesta manhã e se coloque na posição que Deus te colocou, e você vai ver o que Ele vai fazer para você. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Que você possa entrar na posição do Senhor Jesus. Se tiver faltando algo, irmãos, eu não estou aqui para apontar nem A, nem B, nem C. Porque quando você vai tomar Santa Ceia, qual é a palavra que você lê? Examine o homem-se a si mesmo. Então se examine nesta manhã e já feche as suas brechas no nome de Jesus. Porque o seu Moisés está chegando. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade no nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Que palavra! Olha, desde a primeira vez que tu esteve aqui, que Deus está te usando para mim. Teve uma palavra aqui, meu Deus, que todo o peso que estava sobre mim, Jesus tirou com aquela palavra. Para a glória de Deus. E hoje, eita maravilha, é por isso que eu gosto, amo esse Jesus, né? Já todos nós falamos, da minha parte eu peguei. Você pegou a glória. Aleluia. Maravilha. Se o Senhor